Pessoal, esta ação está imbatível. No dia, subindo 3%, nos últimos 5 dias, subindo 7%, no mês, 11%, nos últimos 6 meses, 22%. Nesses últimos 6 meses, novamente de 24%, 28%. No ano, 12 meses, 15%, e nos últimos 5 anos aqui, 51%. Pois é, estamos falando aqui da própria CEMIG, que quando a gente observa o gráfico aqui, pelo menos nos últimos 12 meses, é uma ação bem interessante que está sempre crescendo e gera certas volatilidades, né? O que para nós, como investidores, né, que busca sempre bons rendimentos que vêm dos dividendos, né, dos seus proventos, bons pontos de entrada, né? Por exemplo, aqui, né? Especialmente algumas notícias de mercado, alguns esclarecimentos que a própria empresa tem que fazer em fatos relevantes que geram toda esta volatilidade e, por que não, oportunidade. Por exemplo, na CEMIG recentemente vem falando sobre essas notícias da mídia, né? De que envolve aqueles acordos com o governo federal, até a questão de entregar, né? Parte ou quase que na sua totalidade da CEMIG, da mão do Estado para a União, como compensação de dívidas federais, o que a empresa já concluiu, na verdade, já esclareceu diversas vezes que não há nenhuma negociação, né, ou referente possível a condições de renegociação desta dívida, né? Ou seja, este assunto, né, internamente lá não tem nenhuma definição, né, e a gente sabe como isso é complicado. E até mesmo ela finaliza a nota dizendo que sempre vai manter o seu mais alto nível de transparência com seus investidores. É claro que quando a gente olha aqui para nível de transparência, a CEMIG sempre deixa bem esclarecido, né? Especialmente quando a gente reúne as informações aqui, ela sempre, né, toma frente em esclarecer, mesmo que no mesmo dia, alguns assuntos e burburinhos aí de mercado. Mesmo que ela tenha hoje, né, vamos ver aqui, olha, mesmo que hoje ela esteja aqui praticamente no nível 1 de governança corporativa, né, ela ainda assim mantém um bom grau de comunicação com seus investidores, o que é realmente importante aí para nós, ok? Dando uma passada geral aqui, olha, o que a gente tem observado, gostaria até de apresentar aqui para vocês. Nesse último trimestre, teve realmente uma queda, tanto no EBITDA, né, recorrente, quanto também no lucro líquido. A gente sabe que isso advém muito da questão das alienações, até algumas expectativas em torno de algumas alienações, algumas vendas de ativos, né, que ela já tinha até prospectado. Quando a gente olha aqui no calendário, né, houve até algumas suspensões de leilão em vista desses ativos que iriam ser negociados, até por não encontrar uma oferta interessante que possa valer a pena para adicionar mais dinheiro em caixa. Então a CEMIG tem feito aqui uma gestão bem interessante, mesmo tendo esses reveses aqui, né, de baixa na questão quando a gente compara trimestre a trimestre, ok? Outras coisas também importantes, falando sobre as vertentes dela, há uma expectativa, né, gerada de aumento de caixa, especialmente dos investimentos à frente, né? A gente olha aqui para a CEMIG, ela gera um caixa operacional na ordem de 2 bi, isso é bem importante, né? Quando a gente soma as debêntures e desconta algumas atividades de investimento, ainda há um caixa somado aqui de 4,5 bi. Então, é uma empresa que tem um excelente fluxo de caixa, um caixa consolidado. Isso dá pulmão não só para investimentos, para também remuneração dos acionistas através aí dos proventos. E a gente sabe que ao longo deste período a remuneração foi bem interessante, não só com bonificações, imaginávamos até que o preço ia tender lá para baixo, né, para baixo dos R$ 9, não foi isso que aconteceu, ela até subiu bastante, 25% nos últimos 12 meses e mesmo assim mantendo um bom dividendo. Eu até gosto aqui de mostrar a nossa tabelinha das empresas que mais pagarão dividendos, não só nos últimos 12 meses, mas também nesses últimos 6 meses. E olha aqui quem é uma das intrusas. Eu digo intrusas por quê? Porque grande parte aqui, né, dessas top 10 aqui, ações que mais pagaram dividendos dos últimos 12 meses e dos últimos 6 meses, ou seja, de 2024, a maioria aqui é tudo commodity. Então você vê Petro, Bradespar, né, que é holding de commodity, Metalúrgica Gerdau, CSN, Vale e tem três aqui, olha,
do setor elétrico. Uma transmissão, distribuição e aqui transmissão, geração e distribuição também. Olha lá, e a CEMIG aparece 10,6 nos últimos 12 meses, tudo depende da flutuação do preço, depende de algumas plataformas, mas está acima de 2 dígitos. Lembre-se que a gente sempre fala aqui, né, do Bazin e do Barsi, né, que ele procura sempre aqui os 6%, que já é o mínimo ideal aí de pagamento de dividendos, e a rigor ou a depender de alguns preços aqui, pode até chegar ao dobro disso. Só nesses últimos 6 meses já pagou 3,16, né? Uma coisa que torce um pouco o nariz dos investidores em relação à CEMIG é que ela declara, por exemplo, o pagamento de dividendos hoje, e ela vai pagar só daqui 12 meses, né? Normalmente é isso que ela faz. Mas coloca aí se você é investidor e gosta da CEMIG, né? Para investimento, sobretudo, para a parte aí de proventos, ok? A gente vai falar mais um pouco dessas empresas, desta lista aqui, inclusive recomendo até que assistam um vídeo sobre a CPFL. Poucos falam sobre essa empresa, mas a grande verdade é que ela é hoje a maior pagadora de dividendos de 2024, não dos últimos 12 meses, mas de 2024, a maior pagadora de dividendos. Dê uma olhada aí no vídeo, aí no nosso canal e depois fala o que você achou, tá bom? Muito bem. Outra coisa também importante para falar de CEMIG. Hoje você vai pagar um pequeno ágio, cerca de 25%. O PL dela está bem baixo, 5,74. Lembrando que ela não cai naquele conceito de Peter Lynch, né? Que Peter Lynch fala muito de ações cíclicas, comoditizadas, né? No caso, não se aplica a CEMIG. Então, um PL realmente baixo, né? Tirando efeito de efeitos cíclicos, né? É até bem atraente. Uma alta bem interessante, hoje cotada a 11,07. Como dito, o gráfico sempre apresenta momentos interessantes para nós de entrada, sempre há uns burburinhos, especialmente da parte política, né? Dessas quedas aqui, interessantes que fornece bons momentos de entrada, né? Lá, como por exemplo aqui também, enfim, mas a tendência, né, que se prova no tempo, né? O agente validador de toda tese de investimento é o tempo e não o ganho, né? Ou a lucratividade, né? Não é o quanto você vai aumentar em porcentagem o seu ganho. O agente validador da tese de investimento é sempre o tempo. O tempo ele é imbatível. Ou seja, todos que investem, né? Na sua grande maioria, né? Não vamos dizer todos, mas a sua grande maioria que investe em empresas boas, que geram caixa, perenes, né? É, a prova do tempo, né, pelo menos nos últimos 5 anos, o índice é mais de 90% de crescimento na carteira. Tá bom? Muito bem. Outra coisa também interessante que a gente pode falar é em relação às suas margens. Eu admiro muito a CEMIG, porque é uma empresa que, historicamente, né, ela sempre consegue converter muito bem a sua margem bruta de 22% para quase 80% da sua margem bruta em margem líquida. Dá uma olhada aqui, olha, 14,81. É uma margem relativamente apertada, mas ela consegue converter quase que integralmente. E o melhor, da margem bruta para o ROI, ela consegue, olha, 21%. E quando você coloca a questão das dívidas embutidas, ela ainda mantém 2 dígitos, 16% no ROIC, tá? Dívida sobre o patrimônio é muito controlada, ela faz uma excelente gestão aqui de dívida e sobre o EBITDA 0,86. Lembre-se, esse daqui pode chegar até 3, está 0,8, e esse pode chegar até 1, tá 0,3, 0,28 aqui, né? Então é uma excelente gestão numérica aqui, né? Tanto da base de contabilidade quanto fundamentos e também tecnologia. Lembrando que a CEMIG faz parte da carteira previdenciária do nosso querido Barsi, né? O pai de todo velho investe brasileiro aqui, pelo menos, ok? Uma coisa interessante que eu sempre recomendo antes de investir num determinado ativo, dê sempre uma olhada aqui no Invest Site e olhe a questão das taxas de aluguel, né? Eu sempre bato aqui na tecla. Isso não é apenas eu quem estou falando, né? Eu gosto sempre de bater nessa tecla, mas na verdade o Barsi e outros agentes de mercado, né? Também falam bastante, especialmente que o grande indicador ou influenciador no preço hoje é a quantidade de ações alugadas. E observe que aqui na CEMIG, ó, existe um fato aqui que deve ser considerado. Dá só uma olhada. É uma empresa que saiu de 1% do seu percentual de ações alugadas e está subindo aqui, olha, nesses últimos meses, olha lá, desde fevereiro de 2024 para cá, isso daqui você precisa ter atenção, tá? Olha, tem atenção nesse dado aqui, tá? Tá subindo,
tá vendo? Então saiu aqui de 1% e está chegando a 3,5%. Isso daqui está multiplicando por 3 aqui a quantidade de ações alugadas na base acionária, tá? Então tomem cuidado com o efeito short squeeze ou a pressão negativa sobre os preços, né? Os contratos de aluguel se encerrando, há uma execução de preço, né, em determinados tetos, vai buscar preços, né, liquidar os preços desses contratos, e se nesses contratos tiverem lá validade, contrato, né, encerrando a R$ 9,00, a R$ 9,50, ele vai liquidar nesses preços, tá? Então tomem cuidado com isso. E a taxa de aluguel, se você é um bom investidor em CEMIG e põe também a sua custódia remunerada, vamos ver quanto que ela está pagando. Ó. Hoje ela está pagando quase nada. Não tem um efeito especulativo sobre a taxa de aluguel, né? Do doador sobre CEMIG, né? Ela não é uma das mais atraentes aí na questão de taxa. Mais uma coisa para você tomar cuidado, né? As taxas de aluguel estão baixas, mas o número de ações alugadas estão aumentando, né? Cuidado com este fator. Se isso é novo para você, coloca aí no campo dos comentários, a gente até pode fazer um vídeo mais específico sobre isso, se debruçar sobre isso. E para a gente poder finalizar, vamos dar uma olhada aqui no valor justo, o valor intrínseco, com base em valuation. Para isso a gente vai utilizar o nosso painel inteligente. Recomendo aí que vocês deem uma olhada, vou deixar o link na descrição e também nos comentários. O preço praticamente é ilusório, mas você tem acesso a um painel com atualizações gratuitas, tá? E só paga uma vez, não é mensal, tá bom? Então, tendo aqui acesso ao nosso painel, é o nosso painel inteligente, né? Eu vou fazer o seguinte, vou limpar aqui o filtro, vou utilizar aqui na opção do ticker, vou colocar o próprio código. Na verdade, eu posso até fazer assim, ó, deixar um contém e colocar só CEMIG, colocar em maiúsculo, daí ele traz tanto o ticker ordinário quanto preferencial, né? Tanto 3 quanto 4. Então, CEMIG, vou dar um Enter. E olha lá que interessante, olha que aparece. Ele me traz os dois tickers, né, tanto o 4 quanto o 3, e o que a gente pode observar aqui é o seguinte, olha, sempre o dado atualizado do último fechamento, né? Olha lá, o preço justo de Graham para ela, né, para a CEMIG, 19,64, né? Lembrando que aqui está sem margem de segurança, tá, pessoal? Tomem cuidado. Mas tanto para Graham quanto para Greenblatt, a ação da CEMIG está barata, tá? Por quê? Porque há um ROI interessante, um desconto aqui, na verdade, um preço sobre valor patrimonial aceitável e um PL também interessante, junto com um bom dividendo também, tá? Então, nesse sentido aqui, a ação está barata, né? Mas se você também quiser escolher outras ações, né, você pode fazer o seguinte, olha, vem aqui no filtro somente baratas de Graham e também você pode vir aqui e selecionar apenas as baratas de Greenblatt. E aqui nós temos diversas opções, né, de ações. Você pode utilizar o filtro de liquidez ou de dividendos para encontrar aí a ação que realmente te agrade, né, de acordo aqui com os critérios fundamentalistas. Hoje, se eu for desenhar para vocês aqui o nosso querido MIC, né, o investidor consciente, eu vou fazer o seguinte, né, são sempre 3 bandas aqui, né, no nosso radar. Hoje, para mim, CEMIG também está aqui, né, junto com o Banco do Brasil. Aqui um pouco mais distante o Bradesco, né? Irani, que eu tenho falado, a CPFL entrando no meu radar. Um pouco mais distante aqui a Klabin, né, que já começa a se apresentar. Um outro banco que eu gosto bastante é o Banco Basa, recomendo que vocês dêem uma estudada, entre outros aqui. Então, hoje, para mim, basicamente, são estas ações, eu sempre estou falando aí para vocês, que na minha opinião, né, no meu ponto de vista, não é recomendação de compra e nem de venda, estão aí no meu radar. E hoje CEMIG, sem dúvida, faz parte aí da minha tese de investimento, tá bom? E coloca aí se você também investe em CEMIG, o que você acha do case. E se você gostou do vídeo, por favor, considere dar um like e se inscrever no nosso canal. Agradeço a atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.